apresentar o nosso convidado, Igor Duó, que é neuropsicólogo, psicólogo clínico, psicomotricista. Eu treinei muito essa palavra. Agora acertou. E professor de pós-graduação. É Só isso. isso. E hoje nós vamos falar sobre transtornos e dificuldades de aprendizagem. Não é isso? Psicólogo Exatamente. Igor Duó. Exatamente. Então, obrigado mais uma vez pelo convite, Simone. Para mim é sempre um prazer. Vamos lá, né? De dificuldades e transtorno de aprendizagem, existe a diferença. E qual é? Existe. Então, transtorno de dificuldade de aprendizagem, como o nome já diz, né? É algo que afeta a maneira que uma criança aprende, uma criança, um indivíduo. E a diferença de um para o outro é basicamente a seguinte: um transtorno de aprendizagem é algo determinado biologicamente, ou seja, uma criança já nasce com um transtorno. Então, ela não pega, como muita gente acha, não adquire, ela já nasce com um transtorno, já é intrínseco do ser humano, tá? É um fator interno que faz com que ela não consiga aprender de forma adequada. Já uma dificuldade de aprendizagem é o oposto. A dificuldade ela é adquirida. Então, são fatores externos do nosso meio que a gente vive, faz com que a criança não consiga aprender de forma adequada. Como, por exemplo, eu sou uma criança e moro numa casa onde tem constante briga, minha família é totalmente desestruturada, meus pais se divorciaram, outro exemplo. Então, isso tudo pode afetar a mim psicologicamente, a ponto de eu não conseguir aprender de forma adequada. Os mais conhecidos, né, que o pessoal fala mais, é o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, certo? A dislexia e a descalculia. Também se fala muito em autismo, mas o autismo não é transtorno de aprendizagem, é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas que também afeta a aprendizagem, beleza? Então, existe aí, esses daí são os mais importantes. O TDAH é o seguinte, é bastante importante lembrar que tanto o TDAH quanto a dislexia, eles não afetam a inteligência da criança. Ele só vai diferenciar a forma de aprender. Então, para resumir, o TDAH, ele afeta a capacidade de se concentrar em algumas coisas e também afeta também a hiperatividade. A criança fica muito impulsiva, ela não pensa muito antes de fazer qualquer ato. Isso tudo afeta na hora de aprender. Está lá na sala de aula, aí tá olhando para o professor falando, tá beleza. Se cai um lápis no chão, já olhou para o lápis, já imaginou. Esse lápis é azul, tem a tampinha mordida na ponta, aí já criou um mundo na cabeça dela e esqueceu o principal, que era o assunto do professor. Então perde rapidamente o foco de uma coisa e por isso ela não consegue aprender e memorizar algumas coisas. Tá? No caso do TDAH, usa-se dois tipos de medicação. Como um dos sintomas principais é a hiperatividade, ele coloca uma medicação lá na criança para a criança se acalmar um pouquinho, para baixar os ânimos. E a segunda medicação é para ele se concentrar mais, que hoje em dia é chamado de Ritalina. Ele consegue focar mais em algumas coisas. Então, por exemplo, se ele lia um texto 10 vezes, ele passa a ler 5 para poder entender. Ele conseguiu com mais rapidez. Então, uma para baixar a impulsividade e a outra para melhorar o foco da criança. Até É. hoje não sabe ao certo, né, de acordo com todos os estudos, as causas que determinam um tipo de transtorno. Mas a gente sabe que qualquer alteração no desenvolvimento do feto pode ocasionar um transtorno de aprendizagem. Então, por exemplo, se uma mãe usa álcool ou usa droga na gestação, pode ser que afete o feto e mais na frente desenvolva um transtorno de aprendizagem quando a criança nascer, sabe? Ou até mesmo uma gravidez conturbada, se acontece muita briga dentro de casa, pode também os hormônios afetarem o feto e ocorrer um probleminha no cérebro aí, determinando um transtorno de aprendizagem, beleza? Tudo isso influencia, até mesmo histórico familiar. Se você tem um pai ou mãe ou tio com TDAH ou com dislexia, a chance de você ter se Eu, torna basicamente eu ia, 80%. a Regineide falou aqui que tem que ter um olhar clínico para não ser rotulado como preguiça. Exatamente. Boa observação, e acontece muito, viu? Até porque durante muito tempo essas crianças eram tidas como preguiçosas, bagunceiras, né? Até pelos próprios professores, colegas, até pelos próprios pais, né? Malcriada. O povo dizia esse menino é ruim. É tanto que uma frase Não, que eu escuto até hoje é assim: esse menino,
eles usam a palavra é burro para a escola, mas é inteligente para mexer em celular, né? Então, veja só, uma escola, como uma criança com TDAH, por exemplo, ela precisa de mais estímulos para conseguir prestar mais atenção, no quadro para o caderno é uma coisa lá padrão. Você não tem estímulos para ficar focando a atenção ali direto. Já no celular você tem música, tem cores, tem desenhos que fazem com que a criança prenda ali a atenção e consiga memorizar mais rápido e, consequentemente, aprender. Então, uma criança com TDAH é fundamental ter aulas dinâmicas, com brincadeiras, com coisas lúdicas, para que ela consiga pegar aquela atenção ali, firmar naquilo e, consequentemente, aprender. Se for só no caderno para o quadro, ela não vai aprender de jeito nenhum. Vai prestar atenção em qualquer coisa menos na aula. Exatamente. E o pior, quem foi essa pessoa que disse aí sobre preguiça? Foi Regineide. Regineide. Ó, uma coisa muito importante também que acontece bastante é que de tantos professores, pais e alunos ficarem minando a autoestima da criança, dizendo que ele é preguiçoso, ou burro, ou lento, a criança acaba assumindo o papel de burro e lento, segundo os pais e professores, e não quer aprender de jeito nenhum mais, nem com terapia. Então tem que ter bastante cuidado, investigar o que está acontecendo, né? Outro exemplo também, se você pegar uma criança que é sempre bagunceira, que é sempre agressiva com todo mundo, nem sempre é ruindade, pode ter algo por trás. Como, por exemplo, ela pode pensar, já que eu não consigo aprender, eu vou bagunçar. E começa a bagunçar. Ele prefere achar que ele não aprende porque é bagunceiro do que achar que ele não tem capacidade. Então, muda totalmente o comportamento. Então, tudo tem que ser É, investigado. Porque o diagnóstico precoce é muito importante. Quanto mais tempo passar a criança com transtorno sem tratamento, é mais complicado dela aprender lá na frente. Porque, assim, na cabeça de uma criança, ela tem uma coisa chamada neuroplasticidade. É como se fosse o cérebro mais molinho, mais suscetível a aprender coisas novas. E vai passando o tempo, parece que a cabeça vai ficando mais dura e você não consegue aprender mais como era antes. Então, quanto mais cedo, melhor. Até porque o transtorno ele pode agravar a aprendizagem da criança. Então, uma criança com 12, 13 anos com TDAH que não fez nenhum tratamento, vai ser muito complicado ela acompanhar o ritmo normal de uma classe. O TDAH e a dislexia pode vir acompanhado também de atraso de fala. Então, é legal o fonoaudiólogo também fazer parte, o neuropediatra com a medicação, ou um psiquiatra infantil, né? Psicólogo, ou terapeuta ocupacional, ou psicomotricista, também muito importante. Eu fiz essa pós justamente por causa disso. Eu comecei a perceber que crianças com TDAH ou dislexia têm muita dificuldade motora. Isso que eu falei também de ser um pouco desastrado, de não conseguir coordenar direito seus próprios movimentos, tá? Por exemplo, é bom que tu vai perguntando as coisas, eu vou lembrando de vários assuntos. Eu peguei uma criança uma vez que, deixa eu lembrar aqui, ela não estava conseguindo escrever, porque ela tinha TDAH, mas não estava conseguindo escrever. Não, mentira, ela tinha dislexia, não estava conseguindo escrever. E por saber que a dislexia causa dificuldade na hora de escrita, a gente estava fazendo uma terapia totalmente diferente, voltada para a escrita. Foi aí que eu percebi que o problema dela maior não era a leitura escrita, era a movimentação das mãos. Ela não conseguia pegar direito no lápis. Então, eu peguei um durex e enrolei o lápis, engrossei um pouco e ela conseguiu pegar melhor. Então, veja só, ela conseguiu escrever melhor só com essa adaptação do lápis. E aí, a partir daí, precisa trabalhar mais a parte psicomotora dela também. Então, ela melhorou na parte escrita por causa da terapia voltada para leitura e também pela parte psicomotora das mãos, né? como detectar os primeiros sinais de um possível transtorno? Ah, vamos lá, então. Os próprios pais ou professores, eles podem detectar, né? Eles devem detectar, até porque é o primeiro berço da socialização é a escola e a família, né? Então, se você perceber que uma criança está com 2 anos já e não consegue formar frase de 2 palavras, que é simples, já está em atraso de fala, já é um sinal de alerta. Não quer dizer que elas tenham TDAH ou dislexia, mas já é um sinal de alerta. Para você procurar um fono, psicólogo, para ver o que pode ser, né? Uma criança que também troca muitas palavras, troca as sílabas. Por exemplo, ela vai falar melancia, fala meçanlia, inverte, né? E já é um sinal de alerta Uhum. também para você ficar atento e procurar, né? Trocas, quando a criança tem 3 ou 4 anos e fala muito embaçado, que você mal consegue entender, já é outro motivo, né? Tudo isso eu estou falando do diagnóstico mais precoce possível.
Mais para frente você vai perceber na Que é lá no leitura. início mesmo lá no início Isso, mesmo da fala. exatamente. Mais para frente, que é quando a maioria dos diagnósticos são feitos, você vai perceber facilmente. Na hora de ler, na hora de escrever. A dificuldade maior vai ser para diferenciar o que é dislexia e o que é TDAH, que são bem parecidos mesmo. E às vezes a criança vem com os dois, viu? Com comorbidades. É dislexa e também tem TDAH. Que mais? E a Regineide está dizendo que ela é professora atuante, psicopedagoga e tem formação em AEE. Ah, Mas quero muito me aprofundar em TDAH. As crianças precisam muito. ó, Eu não sei o o que é AE, AEE. eu vou explicar. É atendimento educacional especializado. E é muito importante, principalmente para criança com tipo de transtorno, tanto de aprendizagem como também desenvolvimento, como autismo. Porque assim, se você pegar uma sala de aula que tem 40 alunos, 30 alunos, né? Como a gente sabe que uma criança com TDAH ou dislexia aprende de forma diferente, você vai passar uma atividade para todo mundo e ela não vai conseguir fazer, não vai conseguir acompanhar, né? Muito se falou aí em igualdade e não funciona na prática. O nome correto seria equidade. Você tem que adaptar as atividades, o ensino, de acordo com as limitações de cada um. Porque, veja bem, eu pego aqui um cachorro, um macaco, um peixe e digo assim, vou fazer uma prova. Quem subir na árvore ganha. É justo fazer isso? Quem ia ganhar? O macaco, né? Então, não tem cabimento eu colocar uma avaliação de matemática para uma criança com descalculia e a mesma avaliação para uma criança típica. Não é justo também. Eu tenho que adaptar de acordo com as limitações. E é para isso que a sala de AEE funciona, né? Ela serve para suplementar o aprendizado do ensino regular. Então, eu pego uma criança com descalculia, com dislexia, levo num turno diferente para a sala de AEE e lá sim vou trabalhar as suas limitações, as suas dificuldades de maneira individual. O plano de ensino é feito de acordo com cada indivíduo, não é um plano que sirva para todo mundo. Então, por isso que é fundamental, mas infelizmente, nas escolas do Brasil, hoje não temos em todas.